Repitam, por favor. Kechit Swadehanta Hridaya Avakashe Pradesha Matram Purusham Vasantam Chaturbhujam Kanja Ratha Anga Shankha Gadadharam Dharanaya Smaranti Kechit outros Swadeha Anta dentro do corpo Hridaya Vakashe na região do coração Pradesha Matram medindo apenas 20 centímetros Purusham a personalidade de Deus Vasantam residindo Chaturbhujam com 4 braços Kanja lótus Rathanga uma roda de quadriga Shankha búzio Gadadharam e com uma massa na mão Dharanaya concebendo dessa maneira Smaranti meditam nele. A tradução é a seguinte: outros concebem a personalidade de Deus residindo dentro do corpo, na região do coração, e medindo apenas 20 centímetros, com 4 braços, carregando respectivamente um lótus, a roda de uma quadriga, um búzio e uma massa. Repitam, por favor. Outros concebem a personalidade de Deus residindo dentro do corpo, na região do coração, e medindo apenas 20 centímetros, com 4 braços, carregando respectivamente um lótus, a roda de uma quadriga, um búzio e uma massa. Significado: a onipenetrante personalidade de Deus reside como Paramatma dentro do coração de toda a entidade viva. Estima-se que em seu tamanho a personalidade de Deus, localizada, mede a mesma distância compreendida entre o dedo anular e a ponta do polegar, mais ou menos 20 centímetros. O dedo anular, esse dedo. A forma do Senhor, que neste verso é descrita, apresentando diferentes símbolos, começando da mão direita inferior, depois subindo até voltar para a mão esquerda inferior, portando lótus, a roda de quadriga, o búzio e a massa, respectivamente, chama-se Janardana, ou a porção plenária do Senhor que controla a massa em geral. Existem muitas outras formas do Senhor, com variadas situações desses símbolos, o lótus, o búzio, etc. E elas são diferentemente conhecidas como Purushottama, Achyuta, Narasimha, Trivikrama, Hrishikesha, Keshava, Madhava, Aniruddha, Pradyumna, Sankarshana, Sridhara, Vasudeva, Damodara, Janardana, Narayana, Hari, Padmanabha, Vamana, Madhusudana, Govinda, Krishna, Vishnumurti, Adokshaja e Upendra. Estas 24 formas da personalidade de Deus localizada
são adoradas em diferentes partes do sistema planetário, e em cada sistema existe uma encarnação do Senhor, que possui um determinado planeta Vaikunta no céu espiritual, chamado Paravioma. Existem muitas outras centenas e multiplicidades de diferentes formas do Senhor, e cada uma delas tem um planeta específico no céu espiritual, do qual este céu material é apenas um rebento fragmentário. O Senhor existe como Purusha, ou desfrutador masculino, embora ninguém possa compará-lo a nenhuma forma masculina no mundo material. Mas todas essas formas são Advaita, umas iguais às outras, e cada uma delas é eternamente jovem. O jovem Senhor, com 4 braços, está belamente decorado, como se descreve a seguir. Vamos continuar. Prasana Vaktram Nalinaya Tekshanam Kadamba Kinjalka Pishanga Vasasam Lasam Maharatna Hirannayangadam Spuran Maharatna Kirita Kundalam. Sua boca expressa sua felicidade. Seus olhos espalham-se como as pétalas de um lótus, e em suas roupas amarelas, como o açafrão de uma flor cadamba, estão bordadas pedras preciosas. Seus adornos são todos feitos de ouro, e neles estão incrustadas gemas preciosas. E ele usa um elmo e brincos reluzantes. Unindra Hret Pankajakari Kalaye Yogeshwarasthapita Pada Palavam Sri Lakshanam Kaustubharatna Kandharam Amlana Lakshmya Vanamalayachitam. Seus pés de lótus estão situados sobre os verticilos dos corações de lótus dos grandes místicos. Sobre seu peito está a joia Kaustubha, na qual há a gravura de um belo bezerro, e existem outras joias sobre seus ombros. Todo o seu tronco está enguirlandado com flores frescas. Significado: os adornos, as flores, as roupas e todas as outras decorações sobre o corpo transcendental da personalidade de Deus são idênticos ao corpo do Senhor. Nenhum deles é feito de ingredientes materiais. Caso contrário, não haveria nenhuma possibilidade de decorarem o corpo do Senhor. Nesse caso, no Paravioma, as variedades espirituais também são distintas das variedades materiais. Vibhushitam Mekalayangulaya Kair Mahadhanair Nupura Kankanadibhir Snidhamala Kunchita Nila Kuntalair Virochamananahasa Peshalam. Ele está requintadamente decorado com uma guirlanda ornamental que desce até a sua cintura e com anéis cravejados de pedras preciosas. Os guizos em seu tornozelo, suas pulseiras, seu cabelo oleoso, ondulado e de matiz azulado, e seu belo rosto sorridente são todos muito agradáveis. Significado: a suprema personalidade de Deus é a mais bela pessoa entre todas as outras. E Srila Shukadeva Goswami descreve cada parte de sua beleza transcendental, uma após outra, para ensinar ao impersonalista que a personalidade de Deus não é uma imaginação que o devoto utiliza para facilitar a adoração, mas é de fato a pessoa suprema. O aspecto impessoal da verdade absoluta é apenas sua radiação, assim como os raios do sol são meras radiações do sol. Adina lila hasite kshanola sad brubhangasam suschita bhuri anugraham iksheta chintamayamenam ishvaram yavan manodaranaya vatisthate. Os magnânimos passatempos do Senhor e o brilhante olhar
de seu rosto sorridente são todos indicações de suas pródigas bênçãos. Portanto, todos devem concentrar-se nessa forma transcendental do Senhor e fixar nele a mente através da meditação. Significado: no Bhagavad Gita 12.5, afirma-se que o impersonalista submete-se a uma série de programas difíceis em decorrência de sua meditação impessoal. Mas o devoto, devido ao serviço pessoal ao Senhor, progride com muita facilidade. A meditação impessoal, portanto, é uma fonte de sofrimento para o impersonalista. Aqui, o devoto tem uma vantagem sobre o filósofo impersonalista. O impersonalista duvida do aspecto pessoal do Senhor e, portanto, sempre tenta meditar em algo que não é objetivo. Por esta razão, existe uma autêntica afirmação no Bhagavatam a respeito da concentração positiva da mente na forma pessoal do Senhor. O processo de meditação recomendado neste ensejo é a Bhakti Yoga, ou processo de serviço devocional depois que a pessoa se liberta das condições materiais. Jnana Yoga é o processo que consiste em libertar-se das condições materiais. Depois que a pessoa se liberta das condições da existência material, isto é, quando ela é nivrita, como anteriormente se afirmou nesta passagem, ou quando a pessoa se liberta de todas as necessidades materiais, ela se qualifica para praticar o processo de Bhakti Yoga. Portanto, Bhakti Yoga inclui Jnana Yoga, ou, em outras palavras, o processo do serviço devocional puro. Também cumpre o propósito de Jnana Yoga, com o desenvolvimento gradual do serviço devocional puro. Fica-se automaticamente livre das condições materiais. Esses efeitos da Bhakti Yoga chamam-se Anartha Nivriti. As aquisições artificiais, pouco a pouco, desaparecem à medida que se progride em Bhakti Yoga. A meditação nos pés de lótus da personalidade de Deus, o primeiro passo do processo, deve mostrar seu efeito sob a forma de Anartha Nivriti. O tipo mais grosseiro de Anartha, que amarra a existência material, a alma condicionada, é o desejo sexual. E este desejo sexual gradualmente produz a união de macho com a fêmea. Quando o macho e a fêmea se unem, o desejo sexual continua exercendo sua influência, levando à aquisição de casa, filhos, amigos, parentes e riquezas. Quando tudo isso é adquirido, a alma condicionada se envolve nesse emaranhamento, e o falso sentido de egoísmo, ou sentido de eu próprio e meu, torna-se proeminente, e o desejo sexual expande-se para muitas outras ocupações indesejáveis, tais como as atividades políticas, sociais, altruístas e filantrópicas, que se assemelham à espuma das ondas do mar, a qual se torna muito proeminente em dado instante e no momento seguinte desaparece tão rapidamente como uma nuvem no céu. A alma condicionada está rodeada por esses produtos, bem como pelos produtos do desejo sexual, e, portanto, a Bhakti Yoga produz a evaporação gradual do desejo sexual, que se resume a 3 itens, a saber, lucro, adoração e distinção. Todas as almas condicionadas buscam loucamente essas diferentes formas de desejo sexual, e a própria pessoa deve saber analisar se ela conseguiu libertar-se desses anseios materiais baseados essencialmente no desejo sexual. Assim como a pessoa sente sua fome satisfeita após comer cada bocado de alimento, ela deve igualmente ser capaz de ver o grau em que está livre do desejo sexual. O desejo sexual, juntamente com suas várias formas, diminui através do processo de Bhakti, porque Bhakti Yoga automaticamente, pela graça do Senhor, acaba resultando em conhecimento e renúncia, mesmo que o devoto não tenha uma primorosa educação material. Conhecimento significa conhecer as coisas como elas são. E se através de deliberação observa-se que existem coisas inteiramente desnecessárias, é óbvio
que a pessoa que adquiriu o conhecimento deixa de lado essas coisas desnecessárias. Ao observar através do cultivo de conhecimento que as necessidades materiais são coisas indesejáveis, a alma condicionada se desapega dessas coisas indesejáveis. Esta fase de conhecimento chama-se Vairagya, ou desapego das coisas indesejáveis. Discutimos anteriormente que o transcendentalista precisa ser autossuficiente e, para satisfazer as necessidades básicas da vida, não deve pedir esmolas às pessoas ricas que estão cegas. Shukadeva Goswami sugeriu algumas alternativas para que a pessoa tente satisfazer as necessidades básicas da vida, que se resumem a casa, comida e abrigo, mas ele não sugeriu nenhuma alternativa para alguém satisfazer seu impulso sexual. A pessoa que ainda traz consigo o desejo sexual não deve absolutamente tentar aceitar a ordem de vida renunciada. Para alguém que não atingiu esta fase, a ordem de vida renunciada está fora de cogitação. Logo, através do processo gradual de serviço devocional, sob a orientação de um mestre espiritual qualificado e seguindo os princípios do Bhagavatam, a pessoa deve ser capaz de controlar pelo menos o desejo sexual grosseiro, para então poder aceitar de fato a ordem de vida renunciada. Assim, purificação significa livrar-se gradualmente do desejo sexual. E isto é alcançado através da meditação na pessoa do Senhor, como se descreve aqui, começando dos pés. Ninguém deve tentar subir artificialmente sem que ele mesmo observe o quanto se libertou do desejo sexual. O rosto sorridente do Senhor é o 10º canto do Srimad Bhagavatam, e existem muitos arrogantes que logo tentam começar com o 10º canto, e principalmente com os 5 capítulos que delineiam a Rasa Lila do Senhor. Isto na certa é impróprio. Estudando ou ouvindo o Bhagavatam de maneira tão inadequada, os materialistas oportunistas causaram estragos entregando-se à vida sexual em nome do Bhagavatam. Esse aviltamento contra o Bhagavatam é consequente aos atos dos pseudo-devotos. A pessoa deve estar livre de todas as espécies de desejos sexuais, para poder então exibir sua capacidade de recitar o Bhagavatam. Sri Vishwanatha Chakravarti Thakura claramente define o significado de purificação como cessação da prática sexual. Ele diz: Yatha yatha discha sudhyati vishayalam patyam tajati tatha tatha darayediti chitta sudhi taratam ye naiva dhyana taranamya uktam. E à medida que se liberta da intoxicação da prática sexual mediante a purificação da inteligência, a pessoa deve progredir rumo à próxima meditação, ou em outras palavras, o progresso da meditação nos diferentes membros do corpo transcendental do Senhor deve ser estimulado de acordo com o progresso da purificação do coração. A conclusão é que aqueles que continuam aprisionados à prática sexual jamais devem elevar sua meditação acima dos pés do Senhor. Portanto, eles devem restringir-se a recitar o 1º e 2º cantos desta grande literatura, o Srimad Bhagavatam, e devem completar o processo purificatório, assimilando o conteúdo dos primeiros 9 cantos. Então, podem ser admitidos no território do 10º canto do Srimad Bhagavatam. Então aqui nós temos um tema variado. Nós começamos com a descrição de Krishna localizado no coração. E aqui dá uma informação técnica interessante, que se deve medir a 20 centímetros da ponta do dedo anular à ponta do dedo polegar. Seria isso aqui. Uma boa maneira de medir, né? 20 centímetros. Isso é uma informação interessante para a nossa vida prática, dado por Prabhupada aqui.
A gente pode confirmar, quem quiser, quem tiver dúvida, pode confirmar depois e verificar se da ponta do dedo anular à ponta do dedo polegar tem realmente 20 centímetros. Mas esse é um conhecimento prático, interessante, que pode nos ajudar a sair medindo por aí o que a gente precisar medir, né? Até quando for comprar um terreno, não precisa comprar a trena, pode ir medindo assim, né? Para construir a própria casa. Mas não é só essa informação, tem muitas outras informações. E a informação relacionada com isso é que o Senhor, na forma de Paramatma, ocupa a região do nosso coração, dentro do nosso corpo, e possui cerca de 20 centímetros. Está dentro do nosso coração. Isso é um alívio, né? Saber que Krishna está em nosso coração. Nós sentimos muitas emoções nessa região, e muitas vezes colocamos a mão aqui assim, né, para indicar que, opa, coisa não é fácil. Então Krishna está em nosso coração. E aqui ensina a apreciar a forma de Krishna como Paramatma em nosso coração. E também informa que existem muitas outras formas do Senhor, em várias, portando diferentes posições do búzio, da chakra, e da roda e da massa. Então, podemos... E que existem planetas onde essas formas de Krishna ficam, e esses planetas estão todos dentro do Paravyoma. Aqui é muito significativo falar sobre isso, né? Porque nós temos um devoto chamado Paravyoma, e parece que realmente ele tem muitos planetas, né? Ele é um devoto muito interessante, muito querido por todos os devotos, e ele é muito variado mesmo, assim, tem uma variação muito grande, é muito culto e bem intelectual, né? Um devoto que a gente conhece muito bem. Então, isso é só uma técnica mnemônica, para que a gente associe a variação de muitos planetas ao céu que é chamado Paravyoma, o céu supremo. Para é supremo e Vyoma é céu. Então, este céu supremo, onde existem muitos planetas, dentro de cada planeta existe uma forma de Krishna, de 4 braços, portando diferentes armas, flor e coisas assim, búzio. Então, essas formas da personalidade de Deus atraem determinadas pessoas, e essas pessoas vão estar com essas formas específicas de Krishna nos planetas Vaikuntha, em Paravyoma. Agora, o Senhor, outra informação técnica dada aqui, é que o Senhor é sempre o Purusha, o desfrutador masculino, e que todos nós somos Prakriti, o desfrutador feminino na história. Então, o desfrutador masculino é considerado ativo, o desfrutador feminino é considerado passivo. Então, entre Purusha e Prakriti há uma grande diferença. Purusha, a pessoa suprema, e Prakriti, a natureza e as entidades vivas em geral. Mesmo os maiores machões vão ter que admitir nesse mundo que são energia feminina. Já pensou? Sair espalhando isso por aí. Os latinos, né, que são machistas, vão ficar frustrados. E outra informação que foi dada aqui é que a prática de Bhakti Yoga diminui o desejo sexual. No Rio de Janeiro a gente não pode falar isso. Se a gente falar isso no Rio de Janeiro, especialmente, ninguém vai querer virar devoto e fazer Bhakti Yoga, porque eles estão super convencidos da importância do desejo sexual e da prática sexual. Não é só no Rio, não. Em todos os lugares.
Em todos os planetas, dos mais elevados aos mais baixos, as entidades vivas estão ocupadas em atividades que produzem nascimento, doença, velhice e morte. E qual é essa atividade? As atividades que condicionam, como em especial a atividade sexual. Então nós vimos aqui muitas coisas interessantes e descreve-se, Shukadeva Goswami descreve a personalidade de Deus, os pés de lótus da personalidade de Deus, e depois Prabhupada compara a descrição do corpo, começando dos pés de lótus de Krishna, ao Srimad Bhagavatam. E isso é talvez a coisa mais aplicável neste grupo que aqui estamos. Porque este é um grupo selecionado, um grupo de pessoas que acordam cedo para escutar o Bhagavatam, para escutar Shukadeva Goswami, para escutar Prabhupada. Essas pessoas talvez não precisem mais de informações do beabá da prática de Bhakti Yoga. Nós já temos as informações básicas a respeito dos sentidos, a respeito da luxúria, e não precisamos talvez mais informações. Sempre é bom lembrar, porque os nossos sentidos são muito fortes, são impiedosos, estão o tempo inteiro batendo à porta, pedindo prazer. Então é sempre bom lembrar. Então não quero também depreciar a importância desse assunto. Mas que assunto se torna mais importante para um grupo selecionado como um grupo de devotos? Devotos iniciados, devotos candidatos à iniciação, devotos com alguma experiência, devotos brahmanas, devotos até sannyasi, como aqui agora. Que assunto seria sumamente importante para nós? Eu aprendi uma palavra. Eu aprendi que a fase de Anartha Nivriti, que é dito aqui também, produz uma pessoa livre dos condicionamentos materiais. E que esta pessoa é chamada em sânscrito de Nivrita. Vocês perceberam isso? A gente, por exemplo, na fase de Shraddha, a primeira fase no caminho de Bhakti Yoga, a pessoa é chamada de Shraddhavan, aquele que tem Shraddha. Na fase de Bhajana Kriya, ou a fase de Sadhana Bhakti, o praticante é chamado de Sadhaka. Agora, a fase de Anartha Nivriti, eu nunca tinha percebido que o sujeito tinha um nome. E agora eu vi, para mim foi muito importante isso. Então, é um assunto relevante, por isso eu estou querendo fazer agora, né? Que vocês pensem, lembrem disso, talvez depois possam anotar no caderno, porque serve para quando falarmos os Nava Bhakti Kramas, as 9 etapas de Bhakti, que chega de Shraddha e vai até Prema. Os devotos costumam falar que na fase de Anartha Nivriti, o candidato é chamado Nivrita. Então é interessante, né? Isso vai melhorar a nossa capacidade cultural, e os devotos vão apreciar. No festival de domingo, se você descrever os Nava Bhakti Kramas, todo mundo já sabe, fica esperando a novidade que você vai dar. Então, se você dá como novidade isso, então talvez alguns saibam, porque já leram Bhagavatam, podem ter estudado, e talvez não saibam e vão apreciar. Então, o que mais nós, no nosso grupo selecionado dentro do Rio de Janeiro, poucas são as pessoas, pouquíssimas, né? Em 12 milhões de habitantes que existem aqui, olha as unidades de devotos que aqui estão. 3, 6, 9, 11. 11 devotos, menos de uma dúzia, né? Um pouco mais de uma dezena. Poucos devotos estão interessados em vir a um centro autorizado para ler o Bhagavatam. Talvez alguns estejam lendo em casa. Existem muitas coleções do Bhagavatam distribuídas na cidade do Rio de Janeiro. Existem muitos devotos sérios, importantes,
que moram na cidade do Rio de Janeiro e que em suas casas podem estar lendo Bhagavatam, ouvindo Bhagavatam, até de Prabhupada. Quem sabe Prabhupada está dando nesse momento alguma aula do Bhagavatam em algum lugar do Rio de Janeiro. Mas, de certa forma, o nosso grupo permanece como um grupo selecionado de pessoas que estão convencidas de que a alma espiritual é a parte mais importante da identidade. É a parte relevante mesmo, e que a nossa identidade, nosso id, né, a nossa identidade não é corpo material. Nós não somos homem, não somos mulher, nós não somos nordestinos, sulistas, paulistas, cariocas. Nós não somos brasileiros, nem terráqueos, porque existem milhões de planetas. Vocês viram também que Prabhupada diz que não sei se foi o mundo ou o universo, apenas um rebento dentro de toda a criação. Viram isso? Um rebento, assim, uma coisa insignificante. E agora, se o mundo enorme como é apenas um rebento insignificante, imagine nós como corpos materiais. Somos realmente insignificantes, né? Basta um escorregão no banheiro, bater a cabeça e podemos morrer, ter um derrame cerebral, ter algum problema. Podemos estar andando tranquilamente pelo Rio de Janeiro e uma bala perdida, como é tão comum aqui, acabar com nossa alegria. Mas nós não somos esses seres limitados que andam pelas ruas. Nós somos almas espirituais. Embora o ser individual ande mesmo pelas ruas da vida, né? Brahmanda Brahmite Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bija, né? Que a entidade viva, muito pequena, anda por toda essa manifestação, cósmica, mudando de corpo e de formas diferentes, em busca de prazer, em busca de satisfação, até que ela se torna afortunada o bastante para encontrar Guru Krishna Prasada, para encontrar a misericórdia do Mestre Espiritual e de Krishna. E a misericórdia do Mestre Espiritual e de Krishna muda o destino da diva. Nós temos que admitir, humildemente, que somos essas divas afortunadas, que mudaram seus destinos por encontrarem com Guru Krishna Prasada. E que o que faz o Guru e Krishna nesta associação de trabalho, essa parceria, Guru Krishna, o que eles fazem, como eles dão misericórdia. Tanto o Guru como o Krishna semeiam a semente de serviço devocional. Então eles plantam a semente de serviço devocional, Bhakti Lata Bija. Essa Bhakti Lata, essa semente de serviço devocional, eles colocam a semente de serviço devocional no coração da entidade viva. E a entidade viva então acorda cedo para vir assistir o Bhagavatam, canta japa e faz tantas outras coisas. Aceita compromissos no templo, na instituição de Prabhupada, na missão de Prabhupada. Faz serviço devocional simples, adorando os pés de lótus de Krishna. Pada Sevana. Pada Sevana é um dos Navavida Bhakti, um dos 9 processos de serviço devocional. Servir os pés de lótus de Krishna. Então essa diva que se encontra com a misericórdia do Guru e de Krishna, voluntariamente adota o serviço devocional e se esforça para avançar espiritualmente.
Nós estamos nesse ponto, e Prabhupada dá um significado muito grande aqui, nos estimulando a procurar compreender os magnânimos passatempos do Senhor, porque os magnânimos passatempos do Senhor e o brilhante olhar de seu rosto sorridente são as indicações das pródigas bênçãos, da grande misericórdia do Senhor. Então, nesse momento, Prabhupada, no significado, faz uma reflexão quanto ao Bhagavatam. E diz que o Bhagavatam é a forma apropriada para nós entrarmos em contato com a forma do Senhor. Que devemos meditar nos pés do Senhor, que são os 2 primeiros cantos. Os pés de lótus do Senhor. Este canto, o canto segundo, representa os pés de lótus do Senhor. Então, conhecer os pés de lótus do Senhor profundamente. Nós devemos ter esse compromisso. Não devemos ser superficiais, bobos, encantados com a beleza da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, ou com a beleza da grande exuberância da manifestação material. Este planeta, ou todos os outros planetas, e todos os universos, e tudo, essa exuberância da manifestação material, onde podemos obter formas mais inteligentes, formas mais poderosas em todos os aspectos para desfrutar, para todas as vantagens da vida material. Nós devemos ter a consciência da grande bênção, da pródiga bênção, que é ter a chance de ouvir sobre os passatempos da pessoa suprema, Krishna, de ter as informações do Bhagavatam e mudar a nossa vida voluntariamente. Ninguém vai poder fazer nada por nós, nem o mestre espiritual, nem Paramatma, nem Krishna em Vaikuntha ou em Vrindavana vai poder mudar o nosso destino. Eles poderiam mudar o nosso destino, especialmente Krishna, mas eles não fazem isso porque Krishna não faz isso, porque o interesse dele é em amor espontâneo, amor voluntário, amor. Krishna não tem interesse num contrato de relacionamento mútuo. Você coça minhas costas e eu coço as suas costas. Você me ama e é fiel a mim. Eu amo você e sou fiel a você. Vamos selar isto num acordo diante do juiz, diante do que for. Não, Krishna não está interessado nisso. Krishna está interessado no amor espontâneo do seu devoto. Krishna está interessado no amor do devoto, na devoção do devoto. E este tipo de relacionamento não existe parâmetro dentro do mundo material. Ele começa a existir, começa a se aproximar quando o devoto se aproxima do mestre espiritual. Quando o devoto busca o mestre espiritual e serve o mestre espiritual com pureza de coração, com obediência e pureza de coração, com espontaneidade, com amor, então este relacionamento se aproxima ao relacionamento entre o devoto e Krishna. Então, Prabhupada dá o Bhagavatam como referência. E nós podemos chegar até o rosto de Krishna, contemplar o rosto de Krishna, o belo sorriso de lótus de Krishna. O 10º canto, os capítulos que falam sobre a dança da raça. Mas devemos fazer isso com iniciação. Devemos fazer isso com a orientação do mestre espiritual. Prabhupada nos dá essa iniciação. Se nós lemos os significados de Prabhupada gradualmente, chegamos até o 10º canto com um preparo específico. Mas alguma coisa da nossa parte nós devemos fazer. Pelo menos devemos compreender o perigo, o risco e a insuficiência
da satisfação plena através dos sentidos materiais e especificamente do desejo sexual. Nós precisamos compreender isso perfeitamente para chegar até o rosto de Lótus, de Krishna, até o 10º canto. Caso contrário, o que pode acontecer? Por que tanta advertência? Por que tanta preocupação de Prabhupada com isso? Porque é muito perigoso, é místico. Se não damos a devida atenção ao controle dos sentidos e pensamos que Krishna é uma pessoa comum que está desfrutando com as gopis de maneira mundana, de maneira vulgar, nós podemos nos tornar ofensivos, ofensores ao Bhagavatam, ofensores a Krishna, e podemos até nos sentir atraídos por esse tipo de sensação e nos tornar prakrita sahajas, considerando que Krishna, ao invés de Purusha, é prakrita, e que prakriti, a natureza material, uma luta dura aqui, que prakriti, a natureza material, é tudo, é desfrutável e que podemos desfrutar. Um sahaja é diferente de um desfrutador mundano. O desfrutador não tem conhecimento, não tem compreensão. E ele tenta desfrutar de si mesmo, do seu próprio corpo. Mas o Prakrita Sahaja tenta desfrutar do corpo de Krishna. Tenta desfrutar dos passatempos de Krishna. E isso é o grande perigo, o grandíssimo, o enorme perigo, grandíssimo para dar ênfase, claro, né? O enorme perigo da vida espiritual. Então, se nós temos a iniciação de Prabhupada através dos seus significados e chegamos ao 10º canto através da orientação de Prabhupada, nós ficamos livres desse risco. E esse é o nosso grande desejo, né? Estar livres da influência de Prakriti, da natureza material, do desejo material, do desejo mundano, do desejo sexual na adoração a Krishna. A nossa luta é constante. E como o Prabhupada diz aqui, o processo de Bhakti Yoga diminui o desejo sexual. Nós somos o grupo que não nos afetamos com isso, até ficamos satisfeitos, sabendo, opa, estou no caminho certo. Porque se eu estou no caminho em que vamos perdendo o desejo, vou perder o desejo sexual, e a perda do desejo sexual, junto com a prática de Bhakti Yoga, junto com o estudo do Bhagavatam, vai me dar capacidade de compreender, de enxergar o rosto sorridente de Krishna, então eu estou no caminho certo. Um materialista grosseiro, de qualquer opção sexual, ficaria inteiramente frustrado, decepcionado, ao saber que existe um processo em que ele vai perder o desejo sexual. Mas o que virá do desejo, o que substituirá o desejo sexual? Isso eles não pesquisam. Porque se eles soubessem, talvez eles se candidatassem, como nós. Nós também somos materialistas, nós também fomos materialistas. E nos candidatamos ao processo, sabendo que o processo nos daria esse tipo de resultado, e que este tipo de resultado passou a ser desejável. Por quê? Porque nos livrando da luxúria, vai nos aproximar do amor por Deus, de Krishna Prema. Então, nós estamos interessados em desfrutar mais, na verdade. Na verdade, nós somos os verdadeiros materialistas. Aqueles que estão realmente apegados a um grau de prazer muito maior, que não se limita à potência sexual, à nossa capacidade de desfrutar sexualmente, mas que é ilimitado através da experiência dos sentidos espirituais. Este prazer espiritual que nunca para, que aumenta sempre, este prazer espiritual é o que nós queremos. Então nós somos os apegadinhos ao prazer mesmo, né?
Mas os materialistas não, eles querem o prazer que eles podem obter com os sentidos daquela maneira que eles já conhecem e que se faz propaganda, né? Porque eles são vítimas da propaganda. Eu sempre ficava impressionado porque às vezes ia numa oficina de carro, por exemplo, e via aqueles posters das oficinas, né? Uma mulher super linda com uma lata de óleo de carro, ou então fazendo propaganda de suspensão de carro, sei lá, de amortecedor de carro, de pneu, tudo. Eles colocavam a figura da mulher, né? Porque nas oficinas, geralmente iam, naquela época principalmente, né, homens, e os homens se sentiam atraídos por aquela mulher e poderiam até comprar, quem sabe, o pneu e o amortecedor, o óleo, o que fosse. Então, as pessoas são vítimas, mas eles contemplam aquela mulher linda que eles nunca conseguiriam tocar, eles contemplam aquela mulher linda e ficam super excitados e saem pela rua como cachorros à procura do desfrute sexual. Hoje em dia, a moral sexual mudou e a propaganda sexual já inclui também as mulheres. Antigamente incluía só os homens, agora inclui as mulheres também. Então, as mulheres também são constantemente sujeitas à excitação da sua libido, da sua sexualidade, através de estímulos sexuais. Homens em posições assim, excitantes para a mulher são colocados nos outdoors e tudo mais. E as mulheres também ficam. Então imaginem como essas pessoas estão sofrendo por uma superexcitação. Quem cria criança, quem sabe, quem já criou criança, né, filho pequeno, sabe como é super trabalhoso colocar uma criança para dormir depois que ela vem de uma festinha de aniversário de criança. Porque ele vem a 1000 por hora, brincou, correu, vem suado, vem feito doido mesmo assim, quente, e correu e furou a bola do outro, a bexiga, né? Como é que chama aqui? Balão. Furou o balão do outro e brincou e correu e fez um monte de coisa, comeu, tomou um monte de refrigerante cheio de açúcar ali. Então chega em casa 1000 por hora, mas já são 9h30 da noite, e a mãe já fica pensando, essa criança não vai dormir, meu Deus, tem que dormir, eu já não aguento mais, já tem que dormir. Aí dá um banho, tenta acalmar, mas é muito difícil, é muito difícil. Agora imaginem nós, adultos, em plena atividade sexual, sendo super excitados pela propaganda, pela mídia, pela literatura, pela música, por tudo, por todos os sentidos sendo excitados para a vida sexual. Como vamos poder conter isso? Impossível. Então essa luxúria se transforma em ira. E aí o mundo se torna essa miséria que é. Porque somos vítimas. Somos produtos de um sistema opressor e que oprime os nossos sentidos, que dificulta a nossa capacidade metafísica, não nos deixa abstrair da realidade mundana, física, para uma realidade além da física, para uma realidade sutil. Nós somos castrados em nossas intuições e somos estimulados em nossa sexualidade, castrados em nossas intuições. Então ficamos pessoas aleijadas, incapazes de meditar, incapazes de refletir profundamente sobre nossos condicionamentos, sobre nossa vida, por causa da propaganda materialista mundana. Então nós estamos sujeitos a tudo isso. E podemos voluntariamente escapar de tudo isso, porque existe um conhecimento superior, um conhecimento que não vai para os outdoors. Raja Vidya, Raja Guhya. Um conhecimento que é o rei do conhecimento, a perfeição da educação, o conhecimento mais confidencial. Pavitram, puro, Pavitram Idam Uttama.
é tanto puro quanto o mais puro, o que existe de supremo em termos de pureza. Pavitramidamutama. E ele não é inacessível, pelo contrário, na prática se consegue. Pratyakshavagaman dharma. Ele é a perfeição da ocupação do Dharma. Este conhecimento é a perfeição do Dharma. Ele pode ser vivido, sim. Pode ser vivenciado. Ele pode ser experienciado pelos sentidos, pela mente, pela inteligência. Pratyakshavagaman dharma. Shushukam kartunavyayam. E, além de tudo, este conhecimento, quando é praticado, produz instantânea alegria. Instantânea alegria. Sushukam. Ou seja, não se preocupe que ao se tornar Hare Krishna, ao praticar Bhakti Yoga, você não vai ficar feliz. Porque Shushukam Kartunavyaya. Quando se pratica, você fica feliz. Os sentidos ficam satisfeitos. Nós vemos isso no festival de domingo, né? Quando pessoas extremamente luxuriosas vêm ao nosso templo e caem na gandaia, né? Caem na dança, caem no kirtan e começam a pular e a dançar. E ficam em êxtase mesmo. E não ficam luxuriosos, não. Ficam, por exemplo, os homens ficam pulando com os homens, as mulheres com as mulheres ali, aquela coisa. Não tem nenhuma... externamente assim, não tem nenhuma indicação de que estão tendo uma experiência baseada em luxúria. Eles estão tendo uma experiência de êxtase espiritual. É a alma que está pulando, que já não aguentava mais de ficar encarcerada no corpo e de repente encontra o kirtan e pula mesmo. Aqui batem a cabeça no teto, né? Eu já vi, quase. Um pouquinho de exagero, mas quase já vi. Essa sala aqui vira um planeta espiritual desse que aqui fala, né? Todo mundo pulando, um calor terrível, todo mundo suando e pulando, uma catarse mesmo, todo mundo se libertando da luxúria, da ira. E quando saem inteiramente transcendentais, felizes e pensando, como é bom ser Hare Krishna, como é bom ser Hare Krishna. É muito diferente de quando se sai de uma experiência frustrante do gozo dos sentidos. Às vezes, o sujeito encontra uma mulher na rua e dormem juntos, e de manhã ele acorda e vê aquele troço do lado dele, assim, e ele tem uma aversão terrível àquilo, né? Tem que dispensar rapidinho esse fenômeno, né? Tem que rapidinho me livrar. E as mulheres também já estão nesse mesmo ponto. Não era comum, mas agora elas já estão nesse mesmo ponto. Que é isso? Em que ponto eu cheguei? Meu Deus! Dispensar esse sujeito aí rapidinho. Isso é... As pessoas, mas na consciência de Krishna, as pessoas saem daqui e ficam presas por dias e dias e inesquecivelmente ficam presas à consciência de Krishna. E talvez uma visita à festa de domingo, uma praçada, uma palestra do Bhagavad Gita, a leitura do santo, tudo isso, a visão das deidades tão bonitas, tão bem decoradas, possa salvar essas pessoas do mais perigoso tipo de medo. O mais perigoso, Mahatambhaya, o mais perigoso tipo de medo. Voltar a nascer neste ciclo de nascimentos e até em posições inferiores, como animais. Então, nós temos que ter a compreensão da importância do movimento, a importância da literatura Bhagavatam do movimento, a importância do mestre espiritual, a importância da instituição movimento. Nós temos que ter consciência, plena consciência disso. E nos entregar com inteligência. Não devemos deixar que somente os nossos sentidos se ocupem em serviço. A nossa inteligência deve acompanhar. Devemos ter filosofia, estudar os livros, tentar compreender a realidade. É isso. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, eu estou aqui lutando contra a gripe e a garganta. Não sei como eu consegui falar mesmo. Misericórdia de Cristo. Eu acho, na verdade, que
colocar assim, que a gente percebe que mesmo tão forte essa contaminação que nós temos materialista, que mesmo existem várias linhas de yoga mesmo, de meditação, que praticam o desenvolvimento dessa sexualidade, né? E a atividade sexual almejada, né? Mas, claro, é tão bom. Tem visto muito por aí, e acho que às vezes quando a pessoa vem no templo, as pessoas que tem yoga, tem meditação, acho que talvez percebam essa diferença também. Sempre vamos ter pessoas que desviam o Siddhanta das escrituras em função do prazer, em função dos interesses pessoais. Como os tarados, os abusadores de crianças. Né? Um abusador de criança, por exemplo, eu tive que estudar esse assunto e fiquei pensando na psicologia de um abusador sexual de criança. O abusador sexual de criança, ele se inclina a procurar situações em que ele se aproxime das crianças. Então, tem muitas coisas, né? Eles vão, por exemplo, para profissões como porteiro de colégio, cantina de colégio, escoteiro, né? Chefe de escoteiro, todo esse tipo de coisa assim que aproxima ele das crianças. E às vezes eles também procuram instituições religiosas que têm celibato, para ficar perto do celibato. Então, eu ouvi uma vez uma discussão num círculo de filósofos, de estudantes de filosofia, não estudantes, mas professores graduados de filosofia, e eles diziam: veja o celibato, o que é que deu? O celibato na igreja, o que é que deu? Dá pedofilia. Eu fiquei revoltado com aquilo, porque na verdade não é o celibato que provoca a pedofilia, é a pedofilia que leva a pessoa à instituição que oferece o celibato. Existem pessoas que se aproximam de profissões que não tem nada a ver com religião, simplesmente para estar perto do seu objeto sexual. Um pedófilo, ele não vê diferença entre menino e menina. Ele não vê diferença entre menino e menina. Para ele é uma criança, e como criança é um objeto sexual. Então, essas pessoas com a mente deturpada, a luxúria, fazem planos demoníacos para alcançar o seu objeto sexual. E elas estão sujeitas à excitação do mesmo jeito. Eu assisti uma vez um programa infantil, de show de crianças, assim, e crianças imitando. E fiquei muito impressionado com uma garotinha que imitava Carla Pérez, famosa Carla Pérez. Ela imitava dançando igual a Carla Pérez, vestida com shortinho igual a Carla Pérez. E devia ter o quê? 6 anos, 7 anos. Agora, vestida daquele jeito, tão imitando uma mulher que é símbolo sexual. O que se espera? O que os pais esperam? O que a televisão espera? Que os pedófilos em casa fiquem completamente fantasiando situações? O que espera? Então, essa é a nossa situação. Nós estamos sujeitos a tudo isso. E a nossa sexualidade é constantemente estimulada. Os tarados, os pedófilos, as pessoas desviadas, assim, se excitam para poder ficar cada vez mais inclinadas à realidade. E tudo está, assim, em oferta máxima. E nós ficamos também tão neuróticos, saímos julgando todo mundo. Às vezes os próprios devotos ficam muito preocupados com isso e discriminam pessoas e julgam pessoas por causa de algum sintoma, alguma coisa assim que eles supõem ser de um pedófilo, que supõem ser de um homossexual, supõem ser de um
de um tarado. Então eles saem julgando e discriminando. Então esse assunto, desejo sexual, é muito sério e está nos deixando neuróticos. Os devotos têm o compromisso de ver a alma espiritual no coração de todas as pessoas e de dar a todas as pessoas, sem discriminação, a oportunidade de avançar espiritualmente, a oportunidade da prática do serviço devocional, a oportunidade de comer braçada, de cantar Hare Krishna, de ter acesso aos livros. Os devotos não têm o direito de discriminar as pessoas, de dificultar as pessoas, porque muitas dessas pessoas são simplesmente vítimas do sistema. E como nós podemos fazer para ajudá-las? Como o reservatório de amor de Chaitanya Mahaprabhu, o oceano de amor de Chaitanya Mahaprabhu atingirá essas pessoas, se não for com compreensão nossa? Nós temos que nos livrar da influência da neurose do mundo, da lavagem cerebral que o mundo material faz. Nós temos que nos livrar disso. E nós precisamos nos tornar devotos puros de Krishna e também precisamos difundir a misericórdia da devoção pura, do devoto puro. Tudo bem? Alguma pergunta, algum comentário? Mais? Eu em Recife já faz um tempo que a revista científica mesmo, e aí foi constatado cientificamente que a pessoa com abstenção sexual, ela vai gradativamente perdendo o desejo, porque é como se fosse um vício mesmo, que a gente usa daquilo e aí vem a necessidade, aí usa, vem a necessidade, aí se você interrompe gradativamente, isso é a favor do devoto, né? Gradativamente, gradativamente, que dura às vezes uma vida inteira, até a hora da morte. Às vezes dura vidas e vidas. Gradativamente, é verdade. Isso eu apoio, estou apoiando, mas nós não podemos pensar que é automático nunca. Pensar, vamos ficar velhos, vamos nos livrar da luxúria. Quando a potência sexual acabar, vamos nos livrar da luxúria. Mentira tudo isso. Isso é um engano. A luxúria, ela não fica apenas nos órgãos genitais. A luxúria, ela invade todo o corpo, a mente, a inteligência, todos os sentidos. A luxúria invade tudo, todo o corpo. Todo o corpo trabalha para satisfazer a luxúria. Uma pessoa que é dotado de um grau excessivo de luxúria, seja ele heterossexual, seja ele homossexual, seja ele o que for, que é dotado de um excesso de luxúria, que se excita constantemente com toda a propaganda e tudo, ele é uma grande vítima. É uma grande vítima. E nós precisamos estimular essas pessoas a praticarem o processo, porque gradualmente, gradativamente, ele vai se livrar. Deve ser o gás, né? Que acabou de gritar o gás. Espera aí, deixa os devotos daqui mesmo atenderem. O Mahaprabhu já é daqui. Então, é isso. Vocês vão ouvir esse tipo de assunto sempre, porque esse tipo de assunto nos acompanha. Esse tipo de assunto é importante em nossa vida. Tá bem? Obrigado pela atenção, pelas glórias da Srila Prabhupada.